Eu quero começar com Nelson Mandela, um dos grandes heróis do nosso tempo, que dizia isso, que o verdadeiro caráter de uma sociedade é revelado pela forma como ela trata as suas crianças. Só que no Brasil, nós estamos vivendo um paradoxo. Nossos filhos são o que nós temos de mais precioso. Nós queremos eles, o bem-estar deles a qualquer custo. Nós daríamos a nossa vida por eles. E, no entanto, as nossas crianças vêm sendo muito maltratadas pela sociedade. Na verdade, isso exige uma reflexão e exige que a gente possa propor mudanças. É o que eu espero fazer um pouquinho com vocês hoje. Se a gente for pensar nas crianças mais pobres do Brasil, que são a maioria, de acordo com os critérios do Mandela, nós somos um péssimo caráter, porque nós negamos a elas direitos básicos como saúde, moradia, educação, alimentação. Nós as tratamos com violência e se elas se rebelam, nós oferecemos a ela a prisão. Mas mesmo para as crianças privilegiadas, em sua posição social, crianças bem cuidadas, filhos e filhas de vocês que estão aqui, a coisa também não vai bem. Nós cometemos talvez não crimes, mas pecados. Eu quero que a gente faça uma pequena viagem sobre os 7 pecados capitais que a nossa sociedade anda cometendo contra a infância. E a gente vai pegar a onda da Gabriela, uma criança de classe média, típica, começando pela sua gravidez, para poder entender esses males. A mãe de Gabriela, ela quer ter um parto natural, ela quer um momento de vínculo, de afeto com a sua filha, receber junto com o seu marido esse bebê que vai nascer. E ela então começa a frequentar o pré-natal e rapidamente a indústria médico-hospitalar a convence de que o melhor para ela é a cesárea. Uma argumentação altamente mentirosa, mas que é muito convincente. Tão convincente que produz a cultura da cesárea. Uma cultura que faz com que as mulheres acreditem que o parto normal deve ser a cesárea, que o parto normal é nocivo, perigoso, doloroso, e que gera uma estatística vergonhosa no nosso país. 93% dos nascimentos na rede privada, por exemplo, no Rio de Janeiro, 93% são feitos por cesariana, contra 15% a 20% nos países desenvolvidos. Isso gera enormes malefícios para as crianças, isso faz com que a gente perca esse momento de amor e substitua por um ato médico-cirúrgico, onde a mulher é dopada, imobilizada. É claro que ela pode ser humanizada e pode ser bem feita, mas certamente não vai ter os mesmos benefícios que um parto normal. Lembrando que, claro, que existem cesáreas necessárias. Para cada um desses pecados que a gente vai listar, nós estamos criticando o exagero, aquilo que é desnecessário, aquilo que é mentiroso. Da mesma forma acontece com o leite materno. Essa mulher quer amamentar sua filha, mas na saída da maternidade, um dos muitos pediatras que podem estar ali trabalhando vai dizer para ela, olha aqui, você pode tomar aqui uma mamadeira, uma fórmulazinha de leite em pó, para o caso dela precisar, dela ter fome. Ela vai para casa mais insegura, chega em casa, a avó dela, a mãe dela, diz, mas você cresceu com mamadeira, que negócio, você está viva, está forte? A criança está chorando, o leite está fraco. Em 2 meses, essa criança está desmamada. E ela perde as maravilhas que o leite materno pode oferecer. Isso vem em grande parte por causa da indústria. A indústria é proibida de fazer propaganda para o consumidor, mas ela faz a propaganda pelos nomes que ela dá às suas formas. Premium, Expert Pro, Supreme. E o leite materno, tadinho, não é pro, ele é amador. Mas ele justamente vem com muito amor. E ele é infinitamente superior a qualquer uma dessas fórmulas. Mas as indústrias fazem a propaganda diretamente com o médico. Elas fazem do médico o seu marqueteiro, convencendo-os das suas qualidades nutricionais, dizendo que elas é que fazem o desenvolvimento do bebê, e patrocinando com um monte de prêmios e jantares e congressos, e patrocinando integralmente as sociedades médicas, conquistando a simpatia do pediatra, que acaba inconscientemente sendo uma das maiores causas de desmame do Brasil. E dessa forma a gente vai perdendo os privilégios da amamentação e provocando, através desse primeiro pecado, que é a privação do nascimento natural e do aleitamento materno, graves problemas de saúde nas crianças, nas mães, e que vão, inclusive, se refletir na vida adulta que a ciência está descobrindo agora. Gabriela cresce, sua mãe vai acabar a licença, ela vai ter que ir para a creche, porque a vovó não pode cuidar, e ela vai passar, às vezes, 6, 8, 10, 12 horas numa instituição. Vai chegar em casa, seus pais estão arrebentados de cansaço, de uma longa jornada de trabalho, de engarrafamentos, e vão conviver pouco com a sua filha. Ainda tem trabalho para fazer em casa, né? Nos fins de semana eles vão passear,
e vão levar babá. Quem pode leva babá, porque afinal de contas ninguém é de ferro. E o que acontece? Nós perdemos aquilo que é mais precioso na infância, convívio com os nossos filhos. A gente tanto se arrepende quando chega na adolescência disso. E a criança perde o convívio com as pessoas mais importantes da vida dela. O convívio é aquilo que nos dá a intimidade, a capacidade de estar junto, o amor, a sensação de estar cuidando de alguém, a sensação de conhecer profundamente alguém, de estar em casa com essa pessoa. Esses são os nossos filhos preciosos, e a gente está perdendo isso por causa desse terrível pecado da terceirização da infância. Os pais de Gabriela não podem cozinhar, não têm tempo, não têm dinheiro para pagar empregado, eles vão dar aquilo que a mídia nos diz para dar. Comida congelada, comida industrializada, aquilo que os supermercados expõem nas suas prateleiras brilhantes. E eles acabam trocando, nós acabamos trocando, a comida tradicional brasileira, que é maravilhosamente saudável, por uma alimentação rica em gordura, gordura saturada, enormes excessos de sal e açúcar, crocantes por fora, molinhas por dentro, todas as armas que a indústria, através da engenharia alimentar altamente desenvolvida, faz para que as crianças sejam completamente adictas à comida industrializada e, dessa forma, incapacitadas de comer comida saudável. Elas não conseguem, né, porque elas são chatas. E isso leva a problemas graves, como obesidade, diabetes, que estão explodindo na infância. E mesmo que a gente queira dar comida, que a gente consiga dar comida saudável para os nossos filhos, ela já não é tão saudável, porque ela vem inundada de agrotóxicos, e nós somos campeões mundiais de consumo de agrotóxicos. Esse é o pecado da intoxicação da infância, que também leva a graves problemas. Gabriela vai para uma creche chiquérrima, que tem tablets desde 4 meses, né? Aquilo que a gente sabe que é altamente negativo para o desenvolvimento de uma criança. Ela tem uma energia absolutamente explosiva. Ela precisa correr, brincar, pular, sair. E, no entanto, nossa vida urbana não permite que ela faça isso. As pessoas têm medo de deixar a criança sair, ela fica em casa. Para ficar em casa, a gente tem que oferecer distração permanente, senão ela explode, ela enlouquece e enlouquece todo mundo em volta. Então, essas crianças passam 8, gente, isso é estatístico, 8 a 10 horas conectadas com seus aparelhos hoje em dia. De novo, conectar-se com o aparelho, brincar, é ótimo, mas não 8 horas seguidas. As crianças não têm mais direito a um momento de consciência, elas estão permanentemente distraídas. Isso está cada vez mais se agravando. Eu me lembro quando eu viajava de carro com meus filhos, a gente jogava, era um momento incrível. Viajar de carro com criança é uma coisa maravilhosa. A gente jogava a dedanha. Quem já jogou a dedanha aqui? Países com a letra B, né? A gente jogava jogo do personagem, num momento de convívio familiar, de humor, de risada, de coisas que ficam na memória da gente na infância. A gente olhava para a janela, via a paisagem passar, uma forma de meditação. No entanto, hoje é 2 DVDs e 2 tablets para cada um, senão pode dar coisa no carro, né? Mesmo nos momentos, isso existe, gente. Mesmo nos momentos onde a criança mais precisa de consciência, isso existe. Isso vende na Amazon, vocês podem ir lá. Ipinico, iPod. É esse o nome, iPod. Ainda vem com uma capa para cobrir o tablet para não molhar de porcaria, né? Mesmo nos momentos em que ela mais precisa da consciência, é isso que a gente oferece para ela, a inconsciência, a distração absurda e compulsiva. E isso faz com que a gente, confinando os nossos filhos e impedindo que eles tenham momentos de consciência, de vazio, de tédio. O tédio é fundamental na infância, porque o tédio e o vazio são o berço daquilo que é mais importante para nós, a criatividade e a imaginação. E nós estamos amputando isso dos nossos filhos com esse pecado do confinamento e da distração permanente. Gabriela assiste 4 horas de televisão por dia. Ela é massacrada pela publicidade. Ela é mais educada por publicitários do que por professores, porque na escola ela passa no máximo 4 horas e ela passa mais tempo na televisão. Os americanos eram os recordistas, mas nós ultrapassamos eles porque nós temos menos tempo de escola. E aí, nos fins de semana, claro, ela vai para o parquinho. Não, ela não vai para o parquinho. A família faz o programa clássico da família brasileira nos fins de semana, que é o... Muito bem. Onde ela vai ser mais massacrada por publicidade, por valores de consumismo. E essa publicidade é uma publicidade covarde. É uma publicidade que explora a incapacidade dela de distinguir entre fantasia e realidade, que explora o amor dela por personagens, fazendo com que ela se apaixone por produtos tóxicos, por brinquedos caros e por marcas em função desse amor, e que instila nela valores como um consumismo obsessivo, a hipervalorização da aparência, a futilidade e coisas piores, e que vai desaguar
na obesidade, vai desaguar, mesmo no consumo de álcool. A gente sabe que a cerveja no Brasil não é bebida alcoólica, né, gente? A propaganda é totalmente liberada e sempre com o fundo da amizade por trás. E, obviamente, quem mais precisa de amizade são os adolescentes, e eles são profundamente atingidos pelos comerciais de cerveja, e o alcoolismo na adolescência está crescendo assustadoramente. Esse é o pecado da mercantilização da infância e do consumismo infantil. Gabriela fica com a agenda lotada de compromissos porque seus pais querem que ela seja competitiva, um adulto de muito sucesso, e a sua agenda fica cheia de compromissos. Para relaxar desse estresse, eles acrescentam mais uma aula, que é a aula de meditação. Mas ela podia meditar na pracinha, gente, no balanço. Olha que coisa maravilhosa. Quem já não meditou no balanço? Olha para o céu, olha para o chão, olha para o céu. Não tem meditação mais linda que essa. Não, vamos gastar dinheiro com mais uma aula. E depois ela vai ser exposta a isso, ao tipo de erotização que a nossa sociedade propõe. Uma erotização que usa crianças de 7, 8 anos para vender produtos de moda. Uma erotização que é baseada no machismo, na objetificação das meninas e das mulheres, na valorização excessiva da aparência e, pior, na dissociação da sexualidade, do amor e do afeto. Essa é a nossa forma de disseminar a erotização, e isso atinge diretamente as crianças, deformando completamente a cabeça delas quando elas têm 8 a 10 anos. Esse é o pecado da adultização do fim da infância e da erotização precoce. Gabriela tem pais que têm medo dela, porque não convivem com ela. Então, em vez de dar limites, eles colocam ela num trono. Ela passa a ser a rainha da família e não mais um membro da família. Ela passa a decidir os programas, os cardápios. Se ela vai mal na escola, a culpa é da escola, temos que ir lá falar com o professor. Né? Ela ganha muitos presentes, quando ela precisava seria a presença. E ela percebe cada vez mais que seus pais não têm autoridade. Uma criança, às vezes com 2, 3 anos, que percebe que os pais não têm autoridade, ela fica meio maluquinha. Ela fica insegura. Ela precisa de gente que conduza a vida dela. Isso vai gerando angústia e vai gerando sintomas. A gente sabe que a importância dos limites e do não são formas fundamentais de amor, que a gente precisa dar para os nossos filhos, e a gente está perdendo essa capacidade. Em vez disso, nós estamos fazendo aquilo que os americanos chamam de helicopter parenting. A gente se interpõe entre a experiência dos filhos e o mundo, fazendo com que eles justamente não tenham experiência da vida e, portanto, não desenvolvam mecanismos de lidar com a frustração, com a dor, com a dificuldade, que certamente o mundo vai entregar para eles mais tarde. Esse é o pecado da entronização e da superproteção da infância. Bom, diante de tantos problemas, é claro que a infância vai dar sintomas, né? A criança vai ficar rebelde, brigona, birrenta, vai ficar doente, vai comer demais, vai ficar obesa, vai mal na escola, não presta atenção, é hiperativa. Precisamos fazer alguma coisa sobre isso. Não é possível essas crianças desse jeito. Da mesma forma que a gente pega essas crianças pobres e coloca na cadeia, qual é a solução que nós vamos dar para essas crianças mal comportadas? Não a revisão de todos esses problemas, não pensar esse contexto, não, a medicalização. Nós vamos dar remédio tarja preta para elas se comportarem bem. Isso se chama medicalização e é o pior dos pecados. O Quino da Mafalda fala disso, retrata isso de uma maneira maravilhosa. Ele conta a história de uma cidade poluída por uma fábrica, terrivelmente poluída, as pessoas passando mal por causa da fuligem, vão ao médico, o médico vê que elas estão doentes, receita o remédio, elas vão para casa, compram um remédio na farmácia, e o Quino nos mostra que, na verdade, o que a fábrica está produzindo é exatamente o remédio, né? E é isso que nós estamos fazendo com nossas crianças, não só com as crianças, aliás, com os adultos também, de uma forma vergonhosa. A medicalização é um dos fenômenos mais deletérios da atualidade. Você vê que nos Estados Unidos, 15% das crianças hoje tomam tarja preta, essa sociedade competitiva e individualista, né? Os pré-escolares são o mercado que mais cresce para antidepressivos. Estamos chegando nesse ponto. E a Ritalina, o tal do remédio que é para distúrbio da atenção e hiperatividade, vendeu, em 1999, 70 mil caixas. Em 2010, mais de 2 milhões de caixas. Isso não é uma epidemia de doença, isso é um massacre contra a infância. Nós estamos rotulando, normatizando e impedindo que crianças sejam elas mesmas. E eu tenho certeza que algum desses gênios, se algum desses gênios da humanidade estivesse hoje na escola, ele estaria sendo exatamente isso, rotulado, normatizado, e nós teríamos amputado a sua genialidade e teríamos perdido aquilo de maravilhoso que eles nos trouxeram. Então, a gente está vendo que a medicalização não funciona, gente. A gente precisa de soluções melhores, mudar os caminhos.
E os problemas são muito complexos, é um novelo sem fim de pecados e fatores que se retroalimentam uns aos outros. Mas para todo o problema complexo da humanidade, já dizia o filósofo, existe sempre uma solução, simples, fácil e invariavelmente errada. É óbvio. Mas eu quero propor uma solução simples para vocês. Quero que a gente reflita sobre isso. Uma solução bem ao estilo TEDx. Eu certamente já estou passando, eu vou passar do meu tempo, mas tudo bem, só um pouquinho. Uma solução que passa só por mudanças de 2 fatores, o tempo e o espaço, mais nada. Em relação ao tempo, o que a gente pode fazer? Quando a gente fala de pecados, a gente está falando de penitência. Penitência, hoje, significa pagamento do dízimo, né, em quase todas as igrejas. O dízimo é dar uma parte daquilo que nós temos de mais precioso para a nossa infância, para nossos filhos, que são o nosso sagrado. O que a gente tem de mais precioso hoje, gente? Nosso capital mais importante é o tempo. O tempo, nós temos 17 horas de vigília, são 1,7 horas que a gente tem que dedicar para os nossos filhos, 100 minutos. Isso dá 1h40 por dia, não é muito, é possível, é só priorizar. E se não der nos dias de semana, a gente começa a acumular nos fins de semana. É possível dar tempo de convívio para os nossos filhos. Em relação ao espaço, eu queria propor um exercício para vocês. 15 segundos, vamos fechar os olhos. Eu não vou enxergar vocês, mas eu peço confiança. Fechem os olhos durante 15 segundos e imaginem um lugar saudável, uma cidade saudável, um bairro saudável, um lugar onde vocês queriam que seus filhos crescessem porque tem saúde e qualidade de vida. É um bom lugar para viver. Visualizem esse lugar. Como ele seria. Podem abrir os olhos e me digam se vocês se encaixam nessa afirmação. Né? Eu tenho certeza que a maioria de vocês sim. Isso demonstra um pouco a importância da natureza para a gente. A natureza está profundamente associada com a saúde, profundamente associada com a alma humana. A gente sabe o que nos faz saudável. Não é médico, hospital, remédio, são esses fatores todos. A gente sabe disso. O que a gente não sabe, e teve uma experiência interessante, eu comecei aqui com a Patrícia, aqui atrás, quando estava entregando minha apresentação, ela falou, puxa, mas você falou de uma coisa incrível. Eu falei da convergência, saúde e sustentabilidade. Eu não sabia que tudo o que eu faço de bom para mim está sendo bom para a natureza, para o meio ambiente. Tudo que faz bem à saúde faz bem ao meio ambiente e vice-versa. Andar de bicicleta faz bem ao corpo, faz bem à cidade, reduz os engarrafamentos, a poluição. Transporte coletivo faz bem para o tempo de convívio, reduz o estresse, reduz a poluição. Comer orgânico faz bem para o corpo, faz bem para os rios, faz bem para a terra, faz bem para os animais. As coisas sempre se retroalimentam de forma positiva, criando ciclos viciosos. E o convívio com a natureza, propriamente dito, com o espaço aberto, o que ele faz? Olha que maravilha! Ele vai afastar a gente das telas, vai nos dar momentos de consciência, especialmente para as crianças, vai reduzir o consumismo e o materialismo excessivo, ele vai promover o livre brincar, que por sua vez vai gerar inteligência, humor, imaginação, criatividade. Ele vai gerar convívio entre as famílias, convívio amoroso, vai gerar convívio entre crianças diferentes que vão se conhecer e aprender a lidar com elas, vão desenvolver empatia, vai promover o contato com o ar, o sol e o verde, que produz bem-estar físico, bem-estar psíquico e mental, e vai reduzir todos os problemas da infância. Isso é científico, não sou eu que estou falando, são estudos que demonstram que ele reduz a obesidade, a hiperatividade, a agressividade, a alergia, a disposição, melhora a imunidade, melhora a socialização e a escolaridade. É uma maravilha levar as crianças para a natureza. E quando eu falo levar as crianças para a natureza, nós não estamos falando de espaços, condomínios com espaços gourmet, fitness, e agora vai ter um espaço green. Não, nós estamos falando do anticondomínio. Nós estamos falando de pular o muro, ir para a cidade, abraçar as cidades, e brincar nas praças, ocupar os espaços públicos com brincadeiras, com amor, com afeto, com convívio. E existem muitos movimentos no Brasil fazendo exatamente isso. E também, não só iniciativas da sociedade civil, reivindicando políticas públicas que nos facilitem o contato com o espaço público, com a natureza, que nos promovam ciclovias, eventos gratuitos nesses espaços, arborização de bairros, hortas nas escolas, hortas na cidade, transporte público para nos levar a esses lugares, segurança, praças acessíveis e bem cuidadas. Tudo isso, na verdade, se chama ocupação de uma cidade. A palavra ocupar, que antigamente era usada para resistência cidadã, hoje ela significa isso, ocupar o espaço público com alegria e, principalmente, participar da governança das cidades.
A governança das cidades é aquilo que faz a diferença entre catástrofes, como a que aconteceu em São Paulo, onde vocês estão vendo aqui uma foto da represa Billings, uma fonte de água de São Paulo 30, 40 anos atrás, e hoje, pela má governança, e cidades que têm qualidade de vida, porque elas têm participação, e as pessoas exigem agendas públicas voltadas para o interesse público, com sustentabilidade, com equidade, com transparência e prestação de contas. Existem muitos movimentos no Brasil começando a fazer isso, inclusive aqui em Porto Alegre, e é legal a gente participar disso. Para terminar, os mesmos cientistas que anunciam uma crise terrível ambiental, que está vindo aí, vai vir muito cedo, nossos filhos vão pegar em cheio, eles dizem também, 97% de consenso científico, que existem duas maneiras de mitigar essa crise. Reduzindo a desigualdade do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental, claro, fazendo tudo o que a gente já sabe, né? Atuando pela sustentabilidade, reduzindo o consumo, reciclando, mudando o padrão energético e levando as crianças para fora, levando as crianças para a praça, para o ágora, para o convívio, para a empatia, nós vamos aprender a cuidar do outro e vamos reduzir a desigualdade. Levando as crianças para a natureza, nós vamos fazer com que elas amem a natureza, porque só experimentando a cachoeira gelada, não vendo no YouTube, é que a gente aprende a amar essa cachoeira e vai defendê-la no futuro, porque a gente só defende o que a gente ama. Então, em resumo, essa é a nossa proposta. Crianças já para fora, famílias já para fora. Vamos para a cidade, vamos ocupar os espaços públicos com jogo, com brincadeira, com diversão, com participação. É isso. E como nós estamos falando de utopia, gente, eu me despeço mostrando uma frase do Eduardo Galeano, que nos deixou esse ano, infelizmente. Ele falava que a utopia está no horizonte. Quanto mais eu me aproximo, mais ele se afasta. Se eu me aproximo 1000 passos, ele se afasta 1000 passos. Então, para que serve a utopia? Exatamente para nos fazer caminhar. Que ela nos faça caminhar para fora. Obrigado.